Fala galera, sejam bem-vindos à live do Universo Aquático dos Bebês. Meu nome é Matheus Mendes e hoje vamos abordar o tema Não sei montar aula para bebês. E agora? Queria aqui colocar o tema fixado para vocês acompanharem e sejam todos bem-vindos à nossa live, à nossa semana de lives todos os dias. E eu queria agradecer a todos que estão participando, né? Fico muito feliz e a ideia é a gente estar contribuindo para formação profissional de todos, para que você busque sempre ser esse profissional referência em natação para bebês, superando os seus medos e alavancando uma carreira de sucesso. Então, nós escolhemos esse tema hoje baseado em muitas pessoas que procuram através de mentoria, procuram através do Instagram, do WhatsApp, ficam mandando mensagem falando assim: Matheus, mas como é que eu monto uma aula para bebê? Eu já não tenho mais ideia, minha aula tá monótona. Ai meu Deus, ai ai ai, ui, 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 né? Vamos lá. Não sei montar minhas aulas para bebês. E agora? O fato de você não saber montar as aulas para os bebês é uma situação que precisa ser resolvida. Por quê? Esse fato faz com que você vá para qualquer caminho, né? A pessoa que não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho serve. Então, às vezes, é um professor que está fazendo qualquer coisa. Então, qualquer coisa hoje não serve, né? Se você é um profissional que continua fazendo as mesmas abordagens, continua fazendo as mesmas atividades, tentando fazer as mesmas coisas que você fazia há 2 anos atrás, você pode ter certeza que você não vai ter resultados diferentes, né? Então, tem uma frase de Einstein, né? Eu tenho uma ligação assim muito boa com Einstein, de vez em quando eu ligo para ele, ele conversa comigo. Ele me falou assim: não adianta você querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então nós temos que mudar nosso pensamento e quando a gente fala de montagem de aula, tá justamente em você ser uma pessoa que resolveu na sua vida ser uma pessoa de copo cheio ou de copo vazio. A pessoa de copo cheio, se a gente passa uma gota de conhecimento para ela, ela transborda, né? Ela já sabe tanta coisa que às vezes ela fica doida ou não quer aceitar, transbordou ali, não quer aceitar mais água, né? Agora, a pessoa de copo vazio, ela está preparada para receber mais, né? Então, a ideia é que a gente sempre busque estar aberto a receber mais. Porque não saber montar uma aula de bebês é uma barreira encontrada por vários profissionais que têm ausência de ideias criativas. E para tirar a aula da monotonia que eles colocaram, precisa de tempo para poder planejar. Só que esses profissionais normalmente vivem no operacional, ou seja, eles ficam dando aula o tempo todo. E quando chegam em casa, estão cansados e não conseguem planejar as suas ações estratégicas, né? E aí a desculpa é de que não tem tempo, de que está cansado, né? Então, o profissional ele tem que reservar um tempo para planejamento das suas ações, para que não vive somente do operacional, mas também tenha o percentual estratégico como diferencial das suas ações. É, Quando você for montar um planejamento, existem 3 perguntas básicas que você deve responder. Primeiro, por quê? Depois, como? E depois, o quê? Porque se você não responde a primeira pergunta, que é o porquê, é porque você ainda não tem a resposta certa. Então, se você não sabe o porquê das coisas, não precisa ser feito, não merece ser feito. Se não tem motivo, para que eu vou fazer? Né? Então, a primeira pergunta é: por que eu vou fazer isso? Por que eu vou trabalhar controle respiratório? Por que eu vou trabalhar flutuação? Por que eu tenho que trabalhar ambientação? Quando você responde o porquê, você está aprendendo para você, enquanto profissional, a fundamentar para os pais e para você mesmo obter o conhecimento do porquê daqueles conteúdos. Então, enquanto o profissional responder o porquê, te ajuda a absorção de conhecimento que você necessita para
autoconhecimento, né? O conhecimento seu enquanto profissional, no caso, e também a transmissão de conhecimento fundamentado para os pais. Então, responder o porquê é a primeira ação estratégica essencial. Depois que você respondeu o porquê, você vai para o como. O como é uma abordagem mais criativa. Como que eu vou trabalhar aquela ideia que eu quero trabalhar, aquele conteúdo que eu quero trabalhar? Olha, eu posso trabalhar de forma criativa, utilizando tais recursos, tais materiais e tal. E aí você chega no final de tudo, que é o quê? O que que eu devo fazer para isso dar certo? O que que eu devo fazer, então, já que eu sei por quê, como que eu vou fazer, o que que eu tenho que fazer agora? Né? E essas perguntas, elas são norteadoras de um bom planejamento. Então, quando você faz o efeito contrário, o que que eu vou ensinar? É o conteúdo técnico da aula, né? Como eu vou ensinar? É a parte didática da aula. E o porquê que eu vou ensinar é a fundamentação por trás de tudo que a gente está fazendo, que vai fundamentar os pais e vai entregar resultado por a gente estar sabendo o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Então, é, vamos colocar só uma sugestão para vocês aqui, ó. Todas as perguntas que vocês tiverem, podem colocar aqui na interrogação, que no final eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Todas as perguntas, lembrando, relacionadas ao nosso tema, ok? Então vamos lá. Saber montar uma aula para bebês envolve criatividade, tempo para você planejar, competências de liderança, porque não adianta só você planejar, você tem que colocar as coisas acontecendo. E um líder, ele tem como função inspirar e influenciar pessoas. Por que que eu falo isso? Que você deve ser um líder? Vamos passo a passo, né? Por que que você deve reservar um tempo para planejar? Porque normalmente as pessoas são criativas em dois momentos. O primeiro momento é quando ela não tem tempo. Ou seja, ela não tem tempo para planejar, então ela tem que se virar para poder dar conta do recado. Essa não é a melhor opção. A melhor opção é quando você tem tempo para planejar e consegue executar tudo conforme você tinha planejado e tal. E caso não venha acontecer o seu planejamento, você já tem as possíveis adaptações que podem ser realizadas para que você não fique perdido e seja pego de surpresa no meio da aula. Por que que eu falo que você também é criativo quando você não tem tempo? Porque você é submetido a uma pressão. Vou dar um exemplo para vocês. Um aluno novato que chega na sua aula. Você tem o tempo dele trocar de roupa para elaborar uma estratégia de como que você vai acolher aquele aluno na primeira aula dele. Então você não tem tanto tempo ali, você tem que pensar de forma estratégica, criativa, pum, foi lá e fez. Né? Essa é uma forma da gente conseguir planejar, não sendo o melhor cenário, mas é importante a gente conseguir resolver o problema. Quando a gente tem tempo, é melhor para a gente conseguir resolver situações, desenvolver os alunos e tudo mais. Outro ponto, criatividade. Criatividade é uma habilidade inata do ser humano, então todos nós somos criativos, mas nós desaprendemos a ser criativos com os padrões que foram estabelecidos na sociedade. Então a sua família tem um tipo de educação que às vezes ela não abre mão. Alguns pais e mães não mudam o conceito deles, né, o paradigma que foi criado de educação, de cultura, né, de valores, e não tem problema isso, né, mas são pessoas que têm uma cabeça um pouco mais fechada com relação a mudanças. A escola tem um processo de padronização de ensino, todo mundo senta em carteira, em fileira, tem um sinal para o recreio, tem todo um padrão, e a sociedade como um todo, ela também cria padrões, e a partir disso você é submetido a vivenciar também. Outra, outra situação muito importante são as competências de liderança. Por quê? Se você é um líder na piscina, você consegue resolver uma situação, um problema com os pais, você sabe dar feedbacks para os pais. Se você precisa agendar alguma reunião, você consegue agendar reunião com os pais de forma eficaz, né? Aí você tem que saber que tem que mandar a pauta com antecedência, né? Tem todos os detalhes de como mandar uma pauta de uma reunião. Você também tem que saber como gerenciar o seu estresse, administrar conflitos,
né? Enfim, gestão do tempo, várias competências que um líder tem que ter e que talvez você não foi formado para isso. Ah, mas o que que isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver com o tema, porque se você não sabe montar aula para bebês, é porque falta você ter uma gestão do tempo, por exemplo. Você fala que não tem tempo, mas é porque às vezes você não está considerando que o planejamento é uma prioridade na sua vida. Então, gestão do tempo é uma competência de liderança, né? Você não sabe explicar o porquê daquela atividade para o pai, né? Feedback, saber dar feedbacks é uma competência de um líder. Se você não foi formado para ser um líder, você está fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. E para quem não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho serve, né? Então você é uma pessoa que talvez possa estar fazendo qualquer coisa, né? E não se assuste se essa carapuça serve para você, né? Eu não estou aqui para ficar julgando ninguém, mas existem vários profissionais que só vão dar aula, né? Não tem planejamento, vai lá, vê o que tem que fazer, faz e, ao meu ver, isso não é o melhor cenário, né? Então, montar uma aula para bebê. O bom profissional não é aquele que monta uma aula muito boa, excelente, que todo mundo gosta. O bom profissional é aquele que consegue montar várias aulas muito boas, né? Então consegue manter um período muito grande de qualidade, né? Então esse profissional ele não planeja uma aula, ele planeja sempre a aula. E esse profissional ele é muito positivo, porque pensando em não sei montar as minhas aulas, se você trabalha, por exemplo, numa academia que do seu lado tem outro profissional trabalhando, se você está numa monotonia nas suas aulas e o outro profissional está planejando, ou seja, está voando na piscina, esse profissional que planeja, cria, sai da monotonia, ele incomoda muita gente. E incomoda no aspecto positivo, porque o profissional que está do lado dele, que não pensa, não elabora atividades diferentes em prol de resultado e tal, ele fica incomodado por quê? Poxa, eu tô aqui tentando dar o meu melhor e o cara tá voando. E se ele consegue, eu também consigo. O que que eu posso fazer, né? E aí, enquanto equipe, vocês assentarem, construírem um planejamento conjunto, fortalecer as ideias. Duas cabeças pensam melhor do que uma. E então esse profissional que planeja, ele incomoda. E incomoda no bom sentido, porque se ele incomoda uma pessoa a ser melhor do que ela está sendo, a gente só aumenta a qualidade e valorização da nossa área e do nosso serviço. O professor bom, então, é aquele que consegue dar várias aulas boas e que sejam atrativas em prol de resultado, e gerem resultado. Por quê? Existem vários pais que observam as aulas de bebês que profissionais são muito criativos, são muito criativos. É canudinho para lá, é tirolesa para cá, é tecido, né? Eu sei que tem muito recurso, mas qual é o desenvolvimento do filho dele, né? Quais são os resultados em termos de desenvolvimento que esse bebê está tendo? Tanto em conteúdos de desenvolvimento motor, quanto em conteúdos de adaptação ao meio líquido, habilidade de sobrevivência. Qual está sendo a progressão desse aluno? Porque a gente não pode se perder apenas por brincar, né? A gente também tem que entregar resultado. E a gente também não tem que ficar totalmente focado só em resultado, resultado, resultado. A gente também tem que proporcionar vivências prazerosas. Mas o interessante é ter o equilíbrio entre esses dois. Porque você não é um recreador somente e você não é apenas um professor de natação. Você é um líder na piscina. Então você tem como objetivo desenvolver esse bebê em aspectos biopsicossociais, certo? E eu queria mostrar para vocês, né, mas já já eu mostro, que vamos falar primeiro do passo a passo aqui, que é muito importante, né? A gente falou já. Quando você elabora o porquê do seu planejamento, é importante para você fundamentar o que você vai fazer e fundamentar para os pais. Quando você responde o como do seu planejamento, são as estratégias criativas para você aplicar na sua didática para resolver problemas. Criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Ponto e acabou. Se você tem um problema, seja criativo para resolver. Você pode resolver de uma forma normal, básica,
resolveu, ou você pode estabelecer formas criativas de conseguir resolver aquilo ali. Mudar os seus conceitos. E quando você responde o que, são os conteúdos ensinados no dia a dia que estão dentro da progressão de ensino. Isso requer uma avaliação periódica, porque se está dentro de uma progressão, o aluno vai começar de um ponto e ele vai chegar até outro. Então, até onde esse aluno pode chegar? Se ele começou aqui e ele termina aqui, qual é o caminho que ele tem que traçar no meio? Ele tem que aprender o quê? É igual uma escola também, né? A gente está falando de ensino da natação. Quais são os conteúdos que ele deve aprender para passar de ano, entre aspas? Agora, tem alguns aspectos que são muito importantes. Por quê? Não existe uma barreira. Às vezes as pessoas criam uma barreira. Não existe uma barreira para o profissional que tem pouca experiência na área em montar uma aula. Ele consegue montar uma aula, porém ele tem que ter um direcionamento dos conteúdos. Quais são os conteúdos que eu trabalho nesse nível? Como que eu posso trabalhar? E o como é a estratégia de cada um. Cada um tem uma mente pensante que vai criar, vai elaborar atividades diferenciadas e a gente pode contribuir um com o outro, né? E não achar que tudo foi você que criou e que você é o dono da razão e ninguém pode te copiar, né? O que é bom a gente copia, porém se você tem personalidade e criatividade que consiga agregar a nossa área também, compartilhe, né? Após responder essas 3 perguntas, a gente segue um modelo de planejamento básico, né? O que, por que e como. Mas também tem um modelo de planejamento mais estruturado, que eu vou falar para vocês mais abaixo. Mas não existe barreira para também o planejamento de aulas para bebês dar tudo errado, né? Vamos supor, o professor planejou tudo e deu tudo errado. Não deu para executar nada daquele planejamento. Isso não é uma barreira, porque vocês lembram que a gente falou que também a gente é criativo quando não tem tempo? Então, o profissional ele está em constante adaptação dos conteúdos que ele planeja. E chegou um bebê novo, tem um bebê avançado, tem um bebê intermediário. Aí a mãe pede para que o irmão nade naquele mesmo horário, porque ela tem um médico depois. Você pode atender ou não pode? Vai depender de cada um. Então, eu hoje, só para vocês terem ideia, eu estava dando aula de personal para um bebezinho, que é o Léo, inclusive é aniversário dele hoje. Parabéns, Léozinho. Já já eu te mando um vídeo de aniversário. Então, o Léozinho, a TT, que é a irmãzinha dele, de 4 aninhos, né, 3 para 4 anos, e a mãe estavam fazendo personal no mesmo horário só comigo. Aí você fala assim, poxa, mas você está atendendo os 3, como é que você está fazendo isso? Primeiro, eu só falei que dava para atender porque a mãe sabe nadar, né? A filha sabe nadar porque a gente ensinou ela a nadar e o Leozinho está super adaptado. Então a gente construiu 3 planejamentos que estão acontecendo ao mesmo tempo e todo mundo está fazendo aula e sendo orientado ao mesmo tempo. Eu com o bebezinho, a mãe junto com a filha nadando, uma imitando a outra, que é um modelo de planejamento para as duas, e a gente dá aula para os 3 ao mesmo tempo de diferentes idades. Então, qual é o seu diferencial? Quais são as formas com que você consegue entregar resultado com um modelo de ensino, uma didática que atraia, né, que tenha essa atração das famílias que você tanto deseja, que as famílias fidelizem com o seu trabalho, né, e tudo mais. O bebê, por exemplo, que chora, ele quebra todo o planejamento, às vezes, porque ele puxa todos os outros bebês para chorar também. Então, às vezes, tudo que você planejou tem que virar uma aula livre e direcionada. Esse modelo de aula é quando você deixa apenas os materiais de forma estratégica na piscina. Então, por exemplo, se você coloca o tapete de EVA, você sabe que ali pode surgir um equilíbrio. Se você coloca um espaguete, você pode saber que ali pode vir uma sustentação corporal. Se você coloca um brinquedinho que afunda, pode vir um mergulho com controle respiratório. Mas você vai deixar aqueles brinquedos ali na piscina. Os pais que aprenderam, isso é muito importante, os pais que aprenderam a estimular os bebês na água, eles vão realizar a vivência livre
direcionada. Está direcionada pelos materiais que você colocou livre na piscina, mas você sabe o que pode vir daquele material. E você também pode estimular o pai a criar. Quando o pai cria, ele também te dá ideia de atividades. Então você tem uma galera na piscina, né? Eu gosto muito de falar galera, mas você tem uma galera na piscina que te ensina, mas se você não está atento a aprender com ele de copo vazio, você vai querer sempre impor. E não é sempre impondo que você consegue desenvolver as crianças, fidelizar os pais. Se você tiver abertura para entender como que o pai gosta de comportar com o filho em ambientes com piscina, o que ele já consegue fazer com o filho que eu nunca vi, o que o bebezinho gosta de fazer, o que os outros bebês estão fazendo que pode ajudar para o outro bebê da turma. Se você dá aula individual, como que eu posso tornar esse ambiente o mais atrativo para esse bebê possível? Será que é eu colocar o formulário de conhecimento do aluno antes? Será que eu pedir um áudio para esse pai explicando como que é a rotina do bebê? Será que é importante eu ter uma primeira aula com esse bebê para entender quais são os comportamentos dele fora da piscina? Para entender a rotina desse bebê? Para ter um papo com os pais, né? Então isso é muito importante. E a melhor forma de você superar essa barreira de não saber dar as aulas para bebê, esse obstáculo, separando um tempo na sua agenda para planejar. Essa é a primeira etapa que você tem que fazer. Se você, tem dia que eu vou dormir 3 horas da manhã e no outro dia 5h40 eu já estou a 40 minutos da minha casa dando aula. Então, é questão de prioridade. Eu não deixo os alunos sem aula, mas eu também não deixo de estudar. Então, isso é muito importante, pessoal. Não é jargão aqui falar que vocês têm que estudar. É isso que vai te colocar um passo à frente da pessoa que está do seu lado, né? De um concorrente, que você às vezes acha que não vai te afetar. Mas sabe qual que está sendo o maior concorrente do profissional aquático? Eu estava pensando nisso hoje. São vocês mesmos. Eu tava começando a responder algumas mensagens. Ah, mas eu estou entrando no mercado agora e eu não sei colocar meu preço. Só que a pessoa também não quer investir numa mentoria, não quer investir num treinamento para aprender a fazer isso. Ela quer dicas, ela quer tudo de mão beijada, né? Tudo bem, pessoal, mas a gente aqui, tá estudando, tá ralando para entregar o melhor e não é tudo muito fácil, né? As coisas têm que ter uma dedicação, tem que ter uma entrega, né? Vai estudar, vai ler um livro, pega um artigo, vai assistir no YouTube algumas pessoas referências que produzem conteúdo gratuito. Hoje em dia está tendo muita coisa gratuita. Então, e online, nossa, o online está entregando resultados, até mesmo na prática. Olha só para você ver, eu estou tendo esse treinamento do Universo Aquático dos Bebês, onde os professores estão realizando o primeiro mergulho dos bebês através de um treinamento online, né? E aí você fala assim, mas isso é possível? É possível, porque a partir do momento que você sabe por que você está fazendo as coisas, como que você pode fazer e o que deve ser feito, você tem base para poder afirmar as coisas, né? E não ficar no achômetro. Eu queria dar um exemplo para vocês, porque além do planejamento, né, dos conteúdos e tal, e das atividades, você também deve ter muita atenção na estrutura da aula. A estrutura pode ser em formato de rodízio, circuito com várias estações, em curtas distâncias, em roda, de forma individualizada, né? Enfim, em estafeta. O professor também tem que analisar a dinâmica da aula. Eu não tenho paciência, eu vou ter que desabafar um pouquinho. Eu não tenho paciência de, às vezes, visitar uma academia hoje e ver um professor fazendo isso aqui, ó. Tem 5 alunos. Ele pega um aluno, faz com esse aluno. Depois ele volta, faz com outro aluno. Depois ele volta, faz com o terceiro aluno. Ele volta, faz com o quarto. Ele volta e faz com o quinto. Só nessa brincadeirinha de uma atividade onde os 4 ficaram esperando cada hora, os 5 ficaram esperando cada hora um, o professor deixou a aula totalmente monótona
E se o pai tem uma análise muito crítica, ele vai falar assim, ó, deixa eu ver quanto tempo hoje o meu filho vai ficar parado na aula. Se o pai olhar isso e perceber que tem 50% do tempo da aula que o filho dele está ficando parado, esperando o coleguinha, que não é um problema esperar o coleguinha, mas a proporção pode ser muito grande, isso sim é um problema, 50% de uma aula esperando o coleguinha, né? O pai vai querer 50% de desconto, né? Porque ele está investindo por 30 minutos de aula. Ele quer a maior produtividade e a maior eficiência em resultado que o professor pode entregar naquele tempo de aula, né? Então, a dinâmica tem que ser muito bem planejada para que você não se perca. E aí eu queria dar um exemplo para vocês. Outro dia eu recebi um convite do Robert Strauss, lá de Miami, e ele é espanhol. Aí ele começou a conversar comigo em espanhol, falando que era dos Estados Unidos. E aí eu fui e falei assim, pô, o que você está querendo? Eu não sei falar muito bem espanhol nem inglês, eu estou querendo começar as aulas, só estou muito corrido, né? Meu tempo está muito corrido, mas eu quero que isso seja uma prioridade esse ano ainda. E aí ele começou a conversar comigo e ele falou assim, Matheus, e ele já é um senhor, né? Acho que tem 60, 70 anos, não sei, alguma coisa assim. Ele foi e falou assim, Matheus, quero te convidar para uma live, né? Eu dou aula há muito tempo, mas eu quero fazer um cafecito com Robert. Aí ele me chamou para um café, foi um bate-papo, acho que foi o melhor bate-papo que eu já fiz em live, né? Que é um cara assim que foi conversando, não teve muito lenhenhen, né? Muitos processos burocráticos, a gente foi batendo papo. Aí no final da live ele chegou para mim e falou assim: Matheus, gostaria que você contribuísse com alguma atividade para que me ajudasse nas minhas aulas. Olha a sabedoria de um cara de 70 anos que ainda quer aprender. E eu nem sei se ele tem 70 anos não, viu, gente? Eu tô chutando aqui. Depois você me desculpa se eu tiver errado, viu, Robert? Então ele chegou assim, contribui comigo para eu aprender alguma coisa. Aí eu falei assim, o que que eu vou ensinar para um cara que já tem uma experiência gigantesca na aula, né, na área? Aí ele foi e falou, eu falei, mas o que que acontece nas suas aulas, né? Que problema que está acontecendo que eu posso te ajudar? Aí ele foi e sugeriu, né? Tem um aluno que eu tento fazer de tudo com ele e ele não fica na posição de costas. Ele é um bebê de quase 3 anos, 2 para 3 anos, e ele não fica na posição de costas. Aí eu falei assim, ó, Robert, o que que acontece? Como eu percebi no seu Instagram que as piscinas são abertas, e eu fiz isso também com o Anderson lá de Brasília, falei assim, por que que você não coloca um túnel, alguma coisa que tampa a claridade, ou um guarda-chuva, faz um guarda-chuva virar um carrossel. E aí o Robert fez isso, né? O Robert pegou um guarda-chuva, pendurou alguns patinhos, né, nesse guarda-chuva e fez ele virar um carrossel. Quando você mexia no bastão do guarda-chuva, ele fazia os patinhos rodarem para um lado, rodar para o outro. Além de tampar a claridade, virou um ambiente atrativo para o bebê ficar na posição de costas. Ele gostou da ideia e aplicou. Olha só para vocês perceberem o vídeo que ele me mandou. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela aqui. Ixi, aqui ó. Olha o vídeo que ele me mandou de executando a atividade que eu sugeri. Então, ó, o bebezinho tá lá na posição de costas. Então, você vai lá e me fala assim: poxa, o online está conseguindo ajudar pessoas do exterior, né? Olha onde a gente está chegando. Mas qual que é a ideia, pessoal? É a gente realmente entender que a criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Para eu ajudar ele, que é uma pessoa de grande experiência na área, eu tive que saber assim, tá bom, eu posso te ajudar, mas qual é o problema, né? E a partir do momento que a gente entende o problema, a gente consegue dar a solução através da criatividade. E é adaptar as coisas, é pegar um material que você nunca utilizou para resolver um problema,
pensar nas estratégias, né? Então foi muito legal, contribuiu, resolveu um problema dele e agregou demais a live, né? Então, outra situação que aconteceu e fora isso, né? O Robert chegou e falou assim: Matheus, o que você fez? Meu Deus, deu certo. Você tem que escrever um livro. Aí eu fui e falei assim: não, é um projeto meu, Robert, obrigado, fico muito feliz. Falei assim: nossa, impressionante, eu tento isso há muito tempo e não consigo. Então, isso é muito legal porque eu estou mostrando para vocês uma coisa que é verdadeira, né? Se você sabe o porquê que você vai fazer as coisas, então faz sentido. Se você sabe como fazer, você é criativo. Se você sabe o que fazer, é porque você é um especialista na área e realmente sabe a progressão de ensino da natação, né? E aí, outro exemplo que eu dou para vocês, as professoras da minha equipe, né? Elas planejam as aulas junto comigo. E a gente tem um modelo de progressão de ensino que, como a gente dá personal, eu não coloco um planejamento a ser seguido para elas. Isso eu quebrei um paradigma. Eu coloco a progressão de ensino. E a partir do momento que elas pegam um aluno de personal, elas identificam aonde esse aluno está na progressão de ensino, pum! E a partir dali ela começa a progredir. Se o aluno está aqui, ela vai progredir. Se o aluno está aqui, ela vai progredir. Então, identificou aonde o aluno está na progressão de ensino, pum, é dali para frente. E isso vem dando muito resultado. Eu estou postando direto, assim, alunos que aprenderam a nadar em 4 aulas, em 8 aulas, que nunca tiveram vivências aquáticas na vida, só com lazer e com boia, que nunca colocaram o rosto na água porque já engoliram água. E a gente está pegando muito trauma. E, através desse respeito à progressão de ensino e respeito às individualidades dos alunos, a gente está tendo resultado a curto prazo. Então, se você pula etapas, você não progride, você regride. Então, hoje, o que você quer enquanto profissional? Você quer progredir o aluno ou quer regredir? Para você progredir, tem que respeitar um passo a passo, ok? E aí as professoras começaram a aperfeiçoar e hoje se destacam. Hoje eu enxergo as professoras que estão do meu lado à frente de muitos profissionais, mas não é porque estão do meu lado, é porque elas realmente estão absorvendo todo o conhecimento que a gente está conversando no dia a dia, colocando em prática e sabendo fundamentar tudo aquilo que elas fazem. Então, é muito interessante isso, né? É o estudo ativo, é a capacitação continuada, é o real acompanhamento de um líder, né? Hoje eu não vejo um líder ausente, eu não consigo ver um líder ausente. Para mim não é líder, para mim já virou chefe, né? Porque o líder, ele influencia e inspira as pessoas. Como é que ele vai influenciar e inspirar as pessoas sendo que ele não está presente? As minhas professoras, elas não dão aula sozinhas, só quando eu tenho algum compromisso que não dá para faltar. Então, o tempo todo do lado delas. É melhor estar com o controle e poder ajudar do que deixar para lá e cada um se vira, porque quando você não tem o controle, você perde o controle, né? E aí eu queria colocar para vocês algumas coisas. Professores, às vezes, colocam algumas objeções. Por exemplo, poxa, mas ninguém nunca me explicou como que poderia ser feito um planejamento, né? E a gente já falou para vocês do que, porquê e como. Só que eu quero compartilhar com vocês aqui um tanto de perguntas para o planejamento ficar cada vez mais fechadinho, certinho. Por exemplo, você vai lá e responde o que, porquê e como. Mas você também pode responder quando, para você colocar dia e hora para o seu acompanhamento, para a execução da sua ação estratégica, onde vai acontecer, quanto isso vai te custar ou quanto você tem que investir, organização, quais são os tópicos, os processos do começo ao fim do seu planejamento, os materiais necessários, as experiências que você quer criar para o cliente, os parceiros que você quer fechar para agregar valor ao seu atendimento, as funções de cada um na empresa. Por exemplo, eu quero dar uma aula de natação para novatos. A recepção, quando o novato chegar na academia, ela tem que captar os dados daquele novato para depois entrar em negociação. Então, a função da recepção é captar os dados daquele novo aluno. E a função do professor é executar uma aula excelente
para que o cliente novo queira ficar. Né? Então, cada um tem uma função. A faxineira dá bom dia e perguntar se quer alguma água, alguma coisa assim, para mostrar o atendimento unido da equipe, né? O atendimento conjunto. Outra desculpa que os professores dão, né? Não tenho tempo para planejar. Né? A gente já falou, quem não tem tempo é porque não tem prioridade, ponto final. Se você acha que não ter tempo é uma desculpa legal de dar, você vai ficar dando essa desculpa o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa que eu posso falar isso porque minha agenda é lotada e eu ainda consigo fazer mais do que eu planejei para o meu dia, né? Tem algumas coisas que a gente pode deixar para depois, mas tem outras que não dá, a gente tem que conseguir fazer no dia. Nunca me deram treinamento e nunca fiz curso sobre bebês. Essa pessoa tem que ter o mínimo de iniciativa. O que eu fazia, né, na época que eu trabalhava na academia? O dono da academia, eu sempre fui o professor que mais buscou cursos na face da terra na academia. Aí eu fui e falei assim, olha, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer aquele. Em que a academia pode me ajudar? Se a academia falasse que não podia ajudar em nada pelo momento e tal, eu investia sozinho. Mas se a academia começasse a poder investir, aí era bom para mim também, né? Reduzia custo. Aí o que acontecia? A academia viu que eu comecei a participar de muitos cursos, fui agregando na academia mesmo. Eu tornei um coordenador, tornei um gerente, eu comecei a ter bolsa de 100% em alguns cursos, 50% em outros, e acarretou na carga horária que eu tenho de extracurricular, que me ajuda muito no dia a dia em tudo que eu vou fazer. Né? Então eu tenho muita gratidão pela academia por ter investido e acreditado no profissional que eu sou e pelo profissional incomodado que eu sou, que é isso que eu estou falando aqui, ó. Professores que ao invés de reclamar que não tiveram treinamento e nunca fizeram um curso, precisam de se engajar e de se envolver mais com a área, sem depender de terceiros, né? Ah, eu não tenho criatividade. Essa desculpa é desculpa de peidorreiro para mim. Ah, eu não tenho criatividade, né? Aí fica lá no Instagram copiando atividade e esse é o planejamento da pessoa. Não tô falando do meu Instagram, mas estou falando do Instagram de todo mundo, do YouTube. Tem gente que fala assim, olha, a minha única experiência de aula para bebês são vídeos que eu vi no YouTube. Assim, então como é que você está indo dar aula, né? Então isso é muito contraditório, porque as pessoas têm que entender o porquê das coisas, né? Não é só dar uma aula. Olha lá, ó, tem gente falando que tá com uma chuva de ideias para as aulas de natação. É isso aí. Olha, se vocês quiserem ter mais uma chuva de ideias, pega todos os conteúdos que vocês ensinam para os bebês e monta uma lista para cada conteúdo de 5 exercícios. Cria 5 atividades diferentes. No final você vai ter uma apostila de natação para você e essa apostila ela é reciclável. Você vai atualizando quando você tiver na sua agenda uma prioridade para planejar. Desculpa de peidorreiro, Bruno. Agora olha só, qual que é o jeito errado de conduzir o planejamento de uma aula? É chegar na aula sem saber o que fazer e ficar só brincando, para passar o tempo, e não fundamentar nada para os pais. Isso é o pior jeito. Não saber os conteúdos de cada nível. Olha, vamos lá, vamos colocar o pior cenário aqui. Você não planejou nada e chegou na aula sem saber o que você ia fazer. Se você não souber os conteúdos, pelo menos, de cada nível, você vai ficar muito perdido. E você ficar perdido numa aula, você perde a confiança e a sua autoridade. Consequentemente, o pai pode pedir para sair, pode não te indicar para ninguém, e você perde a clientela e diminui a qualidade do seu atendimento, porque você não sabe o que fazer, né? Outra coisa que não pode acontecer é não correr atrás de estudo, né? Se já não sabe o que fazer e ainda não estuda, não sei o que está acontecendo, né? E planejar as ações, não pode deixar de planejar, né? Então, olha, passo a passo, saiba a progressão de ensino de todos os conteúdos que você dá para os bebês nas aulas de natação. Sempre planeje perguntando o que eu tenho que ensinar, por que eu tenho que ensinar e como eu vou ensinar. Coloque em prática e realize a avaliação dos seus alunos e peça também para você, professor, ser avaliado, né?
coloca lá um estagiário ou um outro professor para avaliar a sua aula. Porque você que às vezes está lá em cima, é um professor renomado, um professor sensacional, não tem ninguém acima para te dar um feedback. Às vezes o coordenador fica na salinha mexendo na planilha de Excel, o dono da academia nunca aparece. Você é o personal que é o próprio proprietário da empresa, o próprio gestor, então como é que você vai se dar feedback, né? A não ser que você filme a sua aula toda e vai analisando passo a passo, mas peça outra pessoa para analisar a sua aula também, né? E melhore o que é ruim na sua aula e potencialize o que é bom. Esse é o passo a passo que eu quero compartilhar com você e agora eu vou subir algumas perguntas aqui para o nosso bate-papo. Como você organizou a sua rotina para o planejamento de suas aulas com os bebês? Eu me organizo baseado na progressão de ensino e me perguntando essas três coisinhas. O que eu vou ensinar, por que eu vou ensinar e como eu vou ensinar. Né? Então, eu pego a progressão de ensino, que quem assistiu às lives anteriores, ambientação, adaptação meio líquido, fatores psicomotores e habilidades motoras, autossalvamento e ensino dos quatro nados. Né? A gente tem essa progressão de ensino e depois é aperfeiçoamento técnico. Mas quando a gente fala de bebês, normalmente a gente chega até a habilidade de autossalvamento e talvez ali o ensino de crawl e costas rudimentar, mas sem tanta necessidade, né? Porque o bebê ele está buscando a sobrevivência no início. Então, essa é a forma que eu organizo a rotina para o planejamento das minhas aulas. Porque eu planejo individualmente. Eu sei onde meu aluno está na progressão de ensino e dali eu desenvolvo. Cada aluno tem um planejamento específico. Eu não generalizo uma coisa que é individual, né? Por isso que no final de todas as lives eu respondo perguntas. Porque aqui eu falei algo que é muito geral. Nas perguntas eu vou responder situações individuais, que talvez pode ser uma dúvida de outra pessoa também, né? Quais as estratégias para o primeiro mergulho do bebê? Olha, baseado no meu método, né, a gente faz primeiro a descontração facial através do chuveirinho e depois o primeiro mergulho do bebê é o mergulho lateral, né? Inclusive tem alguns vídeos lá no meu Instagram e aí essa é a primeira abordagem, o mergulho lateral, tá bom? Quem quiser tem um videozinho no meu feed. Mas o mergulho lateral ele é realizado pela facilitação do bloqueio da glote. A gente fala isso no treinamento. Qual a melhor atividade para iniciar as aulas de bebês? Não existe. Pessoal, olha, Nathalie, não existe a melhor atividade para iniciar uma aula de bebês. Existe qual é a melhor atividade que vai atrair os seus bebês. Né? Então, se você ajuda cada bebê de forma individual, aquela atividade é boa. Agora, se você não consegue contribuir para o desenvolvimento de cada um ali, é necessário adaptações. Então, não tem como eu falar qual é a melhor, né? Porque eu tenho que conhecer a turma, tenho que conhecer seus alunos. Então, você, enquanto profissional, tem que conhecer os seus alunos e ver qual é a melhor atividade para começar a aula deles. Talvez não é um bom dia, uma boa tarde. Talvez a sua turma chegue um dia muito agitada e já quer outras musiquinhas, que é a parte principal da aula, né? Ou às vezes o aluno já chega querendo cantar tchau, tchau, piscina, porque ele nem quer fazer aula. Então, não sei o que é. Eu vou te falar, eu não sei o que é a melhor atividade para começar uma aula. Eu só sei a partir do momento que eu conheço os meus alunos. Pessoal, lembrando, perguntas na interrogação para eu conseguir ter uma dinâmica aqui, tá bom? Porque aqui na página de comentários, nessa parte de comentários, ela sobe muito rápido. Matheus, por que você acha que a maioria dos profissionais acham que o mergulho é o mais importante numa aula de bebê? Olha, eu acho que porque o mergulho vende, sabe? O mergulho vende muito. Tanto na parte da rede social, né? Todo mundo gosta de ver o mergulho do bebê, mas quanto também na percepção do pai em termos de desenvolvimento. Então, acho que o pai, quando ele vê
o primeiro mergulho do bebê e deu certo, ele fala assim, olha, meu filho está desenvolvendo, né? Porque antes são vivências aquáticas. Quando a gente coloca a parte do controle respiratório submerso, já tem a característica de utilizar a água como um meio de adaptação, né? Mas não somente o mergulho é importante, é isso que eu estava falando na live de ontem. O mergulho é importante, mas ele não tem que ser visto somente como o mais importante de tudo. Mas ele é muito importante, sim, no tempo certo, né? Agora, eu não sei por que os profissionais acham que o mergulho é o mais importante. A minha visão é que, para o pai, o mergulho é importante para ele perceber qual é o momento em que o filho realmente está se desenvolvendo, né? Por conseguir executar uma coisa que é difícil na idade, né? Os pais têm essa visão, pelo menos os pais dos meus alunos. E para o professor, talvez por entregar esse resultado, que é uma venda, né? Então, papai, tá vendo que ele se adaptou rápido, ele já está mergulhando, né? Então, eu acredito nisso, né? Mas é uma opinião. O que fazer com um bebê que só mergulha com a boca aberta? Pessoal, não quer dizer que ele mergulhar de boca aberta, ele está engolindo a água. Existe o bloqueio da glote, né, da epiglote, até mesmo de boca aberta, né? Não quer dizer. Agora, se após a saída da posição submersa, né, do deslocamento submerso, ele engolir a água, aí a gente tem que repensar a estratégia do mergulho, né? Talvez utilizar mais chuveirinhos para ele se adaptar à água, talvez utilizar o mergulho lateral que favorece mais o bloqueio da epiglote, né? Então eu utilizaria essas estratégias. O mergulho em desequilíbrio. Essa live ficará salva sim, tá bom, João? A live vai ficar salva. Quais livros você indica? Nossa, é muito livro. Pessoal, eu... Olha, tem muitos livros do Inati, né? Tem livros de vários profissionais. Olha, eu tenho um destaque. Eu acho que eu tenho. Tem um destaque no meu Instagram que tem vários livros que eu indico lá. Se vocês quiserem após essa live dar uma passadinha nos destaques, só clicar lá na bolinha que eu acho que eu atualizei isso, porque tinham invadido o meu Instagram, mexeram em algumas coisas, eu consegui trazer meu Instagram de volta. Aí eu tinha perdido esses livros, mas eu coloquei lá para vocês. Eu acredito que sim. Se eu não tiver colocado, me chame no particular, tá bom? Como montar aula para bebês autistas? Quais os principais pontos a seguir? Olha, pessoal, os bebês autistas, né? Como que a gente pode falar isso? Primeiro, eu aprendi uma coisa. Se você não é especialista na área, não tome para você a responsabilidade de aprofundar, né? Eu conheço a base de um aluno autista, né? Que o autista ele funciona com rotina, que a gente tem que entender a rotina dele e tentar adaptar ela à nova rotina que vai ser o ambiente aquático. Se ele permanece com uma pessoa por muito tempo, seria interessante que essa pessoa entrasse na rotina junto com ele, né? Montar aula para autistas, a progressão de ensino é a mesma. O que vai acontecer são as adaptações de acordo com as individualidades. Mas como eu sei a base, eu indico profissionais espetaculares que podem te ajudar muito mais, né? Porque eu não aprofundei muito nesse segmento ainda, que é Tiago Martins, Renata Rodrigues, André Trindade, Júlia Rabelo, Cláudia Barçam, né? Então, profissionais que podem te ajudar muito, tá bom? Elânia. Parará, vamos lá. Numa aula particular, é normal o bebê mudar de comportamento na presença, a ausência do responsável? Sim, é normal. O bebê ele está se adaptando ao ambiente, né? Está se adaptando às pessoas, está se adaptando à nova rotina. Então, se ele tem como referência uma pessoa que está dia a dia do lado dele e é um pai e é uma mãe que é uma referência maior,
e não está presente num novo contexto, numa nova rotina, quem que ele vai ter como referência? Então ele pode sim estranhar, né? O negócio é você ter as estratégias importantes para que ele se adapte ao novo contexto. Eu utilizo muito o formulário de conhecimento do aluno. Como você faz no período de inverno? Qual a tendência a diminuir o movimento no caso de personal? Pessoal, eu não perco aluno no inverno, né? Primeiro, a confiança dos pais é absoluta, né? E a partir do momento que você tem a confiança dos pais, se você fundamenta para eles por que é importante fazer natação no inverno, eles não vão abrir mão de fazer, a não ser que esteja muito frio mesmo e a piscina não esteja aquecida. Aí a gente faz funcional kids ou a gente faz parceria com alguma academia, né, na época que não tinha coronavírus, a gente fazia parceria com alguma academia próxima à região dele e naquele período ali que estivesse frio, a gente analisaria o tempo com antecedência e marcaria ou na academia com piscina aquecida e coberta, ou faria o funcional, ou cancelaria a aula. É aula dada, tá bom? Isso tá nas normas que a gente passa para o cliente. Qual pós você indica, Matheus? Estou querendo fazer na Estácio. Pessoal, eu tenho cupom especial de desconto na Estácio. Quem quiser fazer pós-graduação na Estácio, me chama no particular, tá bom? Cupom Matheus Mendes. Qualquer coisa é só ligar na Estácio e falar Matheus Mendes lá que vocês vão ter o benefício. Olha lá, Anderson. Flutuação dorsal para recém-nascidos. Uma estratégia de sobrevivência ou uma manobra forçada? Anderson, os bebês recém-nascidos, eles passam até os 6 meses de vida, mais ou menos, na posição de decúbito dorsal. Então, até os 6 meses, eu vejo como uma melhor oportunidade dos bebês se adaptarem à posição dorsal. Não pode ser forçada, isso é muito importante que você destacou, não pode ser forçado, respeitando a adaptação e a individualidade desse bebê, mas é a melhor fase para a gente explorar essa posição, para que ele se adapte bem, para que quando futuramente ele venha fazer essa posição novamente, já esteja acostumado e adaptado. É uma questão de sobrevivência, mas enquanto recém-nascido, não, é uma questão de preparação para a sobrevivência. Eu acredito que é mais uma vivência, né? Que depois pode contribuir para uma sobrevivência. Quais livros você indica? Tá lá nos meus destaques. Um bebê, um bebê que teve poucas aulas no meio aquático já pode fazer um mergulho ou seria melhor adaptar mais? Pessoal, o primeiro mergulho ele pode acontecer a partir do momento que o bebê se mostra ambientado. O que é ele se mostrar ambientado? Ele está feliz naquele ambiente, naquela nova rotina, tranquilo com as novas pessoas que estão inseridas naquele contexto, conseguindo realizar as tarefas, enfim, está prazerosamente naquele ambiente com tônus muscular mais relaxado, com a percepção a percepção facial dele mais tranquila, satisfeita, e a gente já consegue fazer o primeiro mergulho. O que você pensa sobre o desenvolvimento motor versus um ano de pandemia? Não, pessoal, olha, como eu sou personal, eu não sofri tanto com essa pandemia assim, porque a gente atende a domicílio, né? Mas, pensando no geral, eu acredito que compromete sim, porque os pais não têm tanto hábito de estimular os filhos em casa, né? Só nós mesmos da educação física e alguns pais malucos, né? Mas que os pais não têm esse hábito. E foi legal a pandemia, porque às vezes o pai se trancava nas quatro paredes, olhava para o filho, olhava para o computador, e às vezes tinha que tomar uma iniciativa, né? Igual minha mãe fala, se não vai pelo amor, vai pela dor. Às vezes o pai trabalhando demais
percebeu que tinha que dar atenção para os filhos. Aquilo ali pode auxiliar no desenvolvimento motor, né, pelas vivências que aumentam as habilidades motoras e o repertório motor desse bebê, mas eu acredito que a tendência de limitação de vivências por ter ficado muito em casa pode contribuir sim para deixar prejudicial esse desenvolvimento motor. Mas é uma opinião, tá, pessoal? Não tem nenhuma pesquisa que eu fiz que comprova isso, é só uma opinião. Dificuldade imensa em dar aula em piscina fria. Crianças sentem muito frio. Alguma dica? Olha, eu tenho parceria com... vou dar uma dica para vocês. E, pessoal, os últimos 3 minutinhos da nossa live, tá bom? Eu tenho parceria com tudo que envolve piscina. Desde aquecimento solar, bomba de aquecimento, construção de piscina, tratamento de piscina, energia fotovoltaica, enfim, tudo que você precisar, até para construir uma piscina eu te indico, né? Então eu tenho parceiros nesse processo. Eu acredito que se você tem parceria, você agrega valor no seu atendimento. Mamãe, o que você já pensou em aquecer sua piscina? Se você quiser, eu tenho parceiros que podem deixar isso mais rentável para você. Uma coisa com menos custo e que vai ter uma qualidade sensacional para as aulas do seu filho. Passa o contato e deixa a pessoa negociar, né? É uma questão que você pode colocar vários fatores. Olha, uma piscina gelada, você mesmo não tem a vontade de utilizar num momento de lazer, porque se ela for quente, você utilizaria sem pensar 2 vezes, né? Para sua criança, vai ter um nível de desenvolvimento para o seu bebê muito melhor, né? E eu tenho pessoas para te indicar. Eu faço isso, né? Inclusive, eu indiquei essa semana 4 clientes para essas pessoas que fazem aquecimento e instalação de placas de energia fotovoltaica, né? Então, se eles fecharem, eu vou ganhar comissão. Olha que legal, é uma forma de você agregar valor ao seu atendimento e parar de reclamar da piscina fria, né? É uma forma. Últimas 2 perguntas, hein? O que fazer quando o bebê não gosta de interagir com o professor? Respeitar esse tempinho dele, fazer o formulário de conhecimento do aluno para você trazer uma rotina que já existe na rotina dele para dentro das suas aulas e proporcionar vivências satisfatórias para esse bebê, que ele sempre vá para a aula e saia satisfeito. E que se ele vier a chorar, que seja chorar para não sair da água. É o choro que o professor mais gosta. Então, é realmente respeitar, pedir o pai para conduzir a aula, tentar entender o que é aquele choro ali, né? Porque talvez pode ser uma questão de interação, ou então pode ser alguma questão de afetividade demais com o pai mesmo. O professor, pessoal, vai ser sempre estranho, até ele entrar na rotina do bebê e ser alguém que não é estranho mais, né? Então isso já pode esperar. Inclusão de aluno que é PC, paralisia cerebral. Olha, pessoal, eu dei uma aula, uma vez na minha vida, para um aluno que tinha paralisia cerebral, que era bebê. A gente fazia tudo de forma adaptada para esse aluno, entendendo que a gente estava incluindo. Incluir é você adaptar os mesmos conteúdos para que esse aluno tenha acessibilidade, né? Então, é isso, né? Aí, diversas formas eu não consigo te falar tanto porque eu não tenho muita experiência. É uma coisa muito específica e a live está acabando, eu tenho 1 minuto e 15 segundos para terminar. Mas, Amanda, me chama no particular que a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Pessoal, beijo para vocês. Amanhã tem mais live, 10 horas da noite. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje a gente alcançou 104 pessoas ao vivo, recorde das lives da semana. Então, um beijo para vocês. Amanhã tem live. Não se esqueçam, 10 horas da noite, mergulhe com a gente.